declare que Ele é vitorioso. Teu nome
olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
prova de amor, o Cordeiro nos mostrou, o Cordeiro nos mostrou. Não merecíamos tamanho amor, precioso amor. Mas no Cordeiro habitava um leão que seria a salvação. Mas no Cordeiro habitava um leão que seria a salvação. De amor e paixão, prova de amor e paixão. Cristo, sacrifício vivo, prova de amor e paixão, prova de amor e paixão. Não foram os pregos, não foi a cruz. Prova de amor e paixão, prova de amor e paixão. Cristo, sacrifício vivo, prova de amor e paixão, prova de amor e paixão. Não foram os pregos, não foi a cruz. Crucificou Jesus. Não foram os pregos, não foi a cruz, foi o amor que crucificou Jesus. Foi seu amor. Foi seu amor.
Eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Adore, adore, eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me
Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, amado. Você não precisa de temer. Qual é a nossa certeza? mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Você pode levantar suas mãos aí da sua casa e adorar aquele que vive. E eu posso crer. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glórias ao nome daquele que vive eternamente, o Cordeiro de Deus, que tira e tirou o pecado do mundo. Irmãos, nós estamos aqui diretamente do nosso templo hoje, com o nosso culto online, o nosso culto de Páscoa, mas com uma ótima notícia. É que ontem o ministro Cássio Nunes liberou os nossos cultos presenciais com todas as precauções, né, aí da vigilância sanitária. Mas a partir de quinta-feira nós já vamos poder estar reunidos pelo menos aí com 50 pessoas na nossa dependência do nosso templo. Louvado seja o nome do Senhor por essa ótima notícia, né? Um decreto do Supremo Tribunal Federal, a qual nem governadores e nem prefeitos podem descumprir até que seja resolvido por todo o plenário. Nós louvamos o Senhor. Isso é uma boa notícia num domingo de Páscoa. Mas a maior notícia que nós temos para proclamar nessa manhã é que o Senhor Jesus vive, e esse é o motivo da nossa pregação, esse é o motivo da nossa fé. Eu estou aqui junto com alguns dos nossos ministérios, né? Ministério Reina e o Ministério Ander. Quero louvar a Deus pela vida dos meus irmãos que ontem saíram daqui, hoje, né? Saíram de madrugada, alguns foram dormir 3, outros 4 horas da manhã. Ontem nós fizemos a gravação de uma canção, foi tudo maravilhoso, tudo a gente viu a mão de Deus, e hoje de manhã estão todos aqui para juntos glorificarmos o nome do Senhor. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão conosco aqui pela internet, pelo nosso canal do YouTube, né? Aqueles que estão nos visitando aí, que Deus te abençoe. Nós estaremos realizando esse culto da manhã à noite. Então, os irmãos que estão nos vendo agora à noite, que o Senhor te abençoe. Nós estamos muito felizes com tudo aquilo que o Senhor tem feito nessa casa, que o Senhor tem feito nesses dias. Eu quero mostrar para você algo, né? Hoje nós estamos aqui com a nossa mesa
de ceia um pouco diferente. Deixa eu até sair daqui, abre um pouquinho mais, Gui. Nós estamos aqui com a nossa mesa decorada toda verde e amarelo, com a nossa bandeira, né? E tá todos os elementos da ceia aqui. Que a nossa irmã Kelly, né, representando o nosso ministério de diaconia, ela e o Adilson estão nos ajudando hoje aqui. Queridos, tem algo profético que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Vamos lá me ajudar, Bruno, não para não. Nossa irmã Lisa, eu sempre gosto de honrar a Lisa nesse lugar, junto com outras irmãs aqui. Na verdade, essa casa é uma casa de profetas, né? A gente tem percebido isso. Deus deu um direcionamento para que a nossa mesa fosse decorada com a bandeira do Brasil e os elementos da ceia estivessem aqui. Na verdade, quando você vai estudar um pouco o contexto de ceia, na cultura judia, na cultura dos hebreus, e é interessante isso, que eles não sentavam à mesa se não fosse com pessoas que faziam parte do seu ciclo de intimidade. Então, na verdade, é até uma prática nossa hoje, talvez um pouco mais banalizada, porque muitas vezes a gente acaba sentando com pessoas que não são da nossa intimidade, mas mesa é um lugar de intimidade. Mesa fala de intimidade, de relacionamento, de sentar, de compartilhar, né? Mas eles levavam muito a sério essa questão de sentar à mesa. E quando se senta à mesa, você está compartilhando a vida, né? Não tem nada mais íntimo do que tomar refeição com alguém. A gente precisa de entender e compreender algumas coisas. Quando a gente senta para tomar refeição com alguém, você está compartilhando a sua vida. Você está dizendo para ela assim: olha, você faz parte da minha vida, você faz parte daquilo que eu creio. É muito importante a gente ter esse entendimento, porque é sentado na mesa que decisões são tomadas, é sentado na mesa que sentimentos são compartilhados, é sentado na mesa que futuros são definidos. E quando nós colocamos então aqui a bandeira do Brasil e colocamos os utensílios da mesa do Senhor, nós estamos dizendo, em Apocalipse capítulo 3, se eu não me engano, versículo 20, diz assim: Jesus diz: eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É interessante que muitas vezes a gente usa esse texto como um texto evangelístico de Cristo batendo a porta do pecador. Só que se você for fazer uma exegese do texto, na verdade ali Deus está falando com a igreja, as cartas à igreja. E aí Jesus está, por incrível que pareça, numa ironia grande, do lado de fora, batendo na porta, para que, se a igreja abrir, ele vai entrar, sentar e ceiar, ter intimidade com a igreja. É um tempo em que a igreja precisa de buscar intimidade com o Senhor. Nós temos dito isso desde o início do ano. Um tempo de intimidade, de santidade e de transparência. E nós compreendemos que o Senhor, e é isso que nós estamos dizendo nessa manhã, profeticamente, que o Senhor está sentando no Brasil para ceiar com Ele, que o Senhor está colocando o Brasil na mesa dele e vai compartilhar o seu alimento, vai compartilhar o seu relacionamento, vai compartilhar a intimidade dele com o Brasil. E queridos, nós queremos profetizar nessa manhã que a vida do Senhor vai inundar cada canto, cada lugar, cada cidade, cada estado, cada rua. Eu creio que é um tempo em que o Senhor, meu irmão, nós não acreditamos que o Brasil vai sucumbir nessa crise que muitos governantes estão querendo que o Brasil sucumba. Sabe por quê? Porque há muitos anos atrás, em 2016 e 2017, o Senhor disse que Ele viria
e que Ele resgataria o Brasil, e que Ele faria do Brasil um celeiro às nações, e nós vamos viver isso, e eu creio nisso. Então essa mesa, ela profetiza tudo isso. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de profetizarmos vida. Amém, querido? Que você compartilhe, e eu espero que você tenha se preparado para ceiar conosco essa manhã, que você também faça isso, que você seja tomado por esse espírito de vida nessa manhã. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo. Eu quero compartilhar algo muito simples, muito simples, muito simples, mas muito precioso e muito profundo. A igreja precisa de voltar ao lugar da simplicidade. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 15. Eu quero, essa leitura vai ser extensa, e muitas vezes nós pregadores ficamos preocupados com leitura extensa. É um absurdo, né? A palavra do Senhor diz que um dia o rei achou a palavra do Senhor dentro do templo, e eles passaram uma noite e um dia lendo a palavra diante da congregação. E muitas vezes a gente fica preocupado de ler alguns versículos, mas eu quero ler com os irmãos alguns versículos, e eu gostaria que a própria palavra ministrasse ao seu coração essa manhã. 1 Coríntios capítulo 15, do 1 em diante, diz assim: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebestes, e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos. Uau! Desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anuncieis. Caso contrário, tendes crido em vão. Porquanto o que primeiramente vos transmiti foi o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos, apareceu igualmente a mim, como um que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porquanto persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido realizado por eles, é isso que pregamos, e é nisto que crestes. Ora, se tem sido proclamado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é possível que alguns dentre vós afirmais que não existe ressurreição dos mortos? Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a nossa fé. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus,
porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Cristo foi ressuscitado. E se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver em vossos pecados. Sendo assim também, os que dormiram em Cristo estão perdidos. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. No entanto, em realidade, uau, aleluia, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Porque assim como a morte veio por um homem, da mesma forma, por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porquanto, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Contudo, cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, logo depois os que são de sua propriedade na sua vinda. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte, pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Porquanto, quando se afirma que tudo lhe foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Todavia, quando tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se submeterá àquele que todas as coisas lhe colocou aos pés, a fim de que Deus seja absolutamente tudo e em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que batizam pelos mortos? De maneira alguma, os mortos não ressuscitam. Por qual razão então se batizam em benefícios deles? De igual modo nós mesmos, porque estamos nos expondo a perigos o tempo todo, todos os dias enfrento a morte, e afirmo isso, irmãos, porquanto sois meu orgulho em Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Amém? Vamos orar. Senhor, quero te agradecer mais uma vez por essa manhã tão bela, essa manhã tão gloriosa. Fala ao nosso coração através da sua palavra. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Me use, Deus, segundo a tua vontade, Espírito Santo. Fala ao coração do meu irmão e da minha irmã que está aí na sua casa, ouvindo, Deus, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem, queridos. Você sabe que uma das coisas que mais me chamam a atenção é como muitas vezes nós, como igreja, nós vamos perdendo algumas diretrizes e alguns fundamentos que nós não podemos perder. E nessa manhã eu quero falar de um dos maiores fundamentos da nossa fé cristã. Um dos maiores fundamentos, o único que nos permite e que nos garante e que endossa a nossa pregação. E qual é, pastor? É algo que aconteceu num dia de domingo, há mais de 2000 anos atrás.
nós vamos encontrar esse fato descrito nos livros dos evangelistas, Lucas, do apóstolo Mateus, de João, de Marcos. Nós vamos encontrar aquele domingo de manhã, quando, após Jesus ter sido preso na quinta-feira, ter sido julgado, passado por vários julgamentos injustos, acusado falsamente, condenado injustamente, na sexta-feira foi crucificado. E a Bíblia diz que ele morreu. Às 15h, ele entregou seu espírito. E é interessante que nada disso foi pego, ou foi algo que aconteceu sem o Senhor permitir, ou sem ser o plano do Senhor. Pelo contrário, a cruz era o plano perfeito. A morte de Jesus era algo que foi planejado na eternidade. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Então a cruz, a morte da sexta-feira, da qual chamamos Sexta-feira da Paixão, ela não foi um acidente, ela não foi algo em que as trevas estavam vencendo, ela não foi algo onde o mal estava tomando vitória, mas pelo contrário, era o processo do qual o Filho de Deus ia dar a plena vitória a todos aqueles dos quais ele queria salvar. A morte da sexta-feira fazia plano, ela fazia parte de um plano arquitetado pelo próprio Deus e executado pelo Filho de Deus com a ajuda do Espírito Santo. A Trindade realizou tudo, e é algo perfeito, é algo maravilhoso. O Filho de Deus, o autor da vida, aquele a qual a Bíblia reconhece como vida, aquele que é a vida, o único que pode dizer que tem vida em si mesmo, ele se deixa morrer. Ele permite que a morte, por um momento, o vença. Mas na verdade ele estava levando a nossa morte. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que se o homem pecasse, em Adão Deus diz isso: Adão, se você me desobedecer, se você comer, você vai morrer. E Adão come. E nós vamos ver essa verdade se cumprindo em Gênesis, e nós vamos ver essa verdade se cumprindo em Romanos capítulo 5, a partir do 12, quando a Bíblia diz que por conta de um homem, a morte entrou. Por conta de um homem, por conta do pecado, ele abriu a porta para que a morte entrasse e tomasse todos os homens. Mas a Bíblia diz também no mesmo capítulo de Romanos 5, se por conta de um homem, da desobediência de um homem, o pecado entrou e com ele a morte, pela obediência de um único homem, a vida ia voltar. E através dela, todos aqueles que crescem seriam livres da morte. Sabe, queridos, a Bíblia diz que na sexta-feira Jesus morre. Ele é tirado da cruz antes das 18 horas.
Ele é sepultado. José de Arimateia vai e pede seu corpo. Prepara ele. Leva. Existia todo um ritual. Leva especiarias. Leva os tecidos. Eles colocam Jesus dentro de uma sepultura. Colocam uma pedra na frente, tampando assim a entrada. E Jesus permanece morto. Jesus, ele experimenta a morte. O autor da vida, aquele que tinha vida em si mesmo, ele experimenta a morte por amor de mim e de você. E aí passa-se o sábado. Na manhã de domingo, a Bíblia diz que o Espírito Santo ressuscita Jesus. Que no domingo de madrugada, o Espírito de vida traz a vida de volta a Cristo. Um anjo vem, remove a pedra, para testemunho de que Cristo havia ressuscitado. Sabe, queridos, uma das coisas que a igreja precisa de proclamar é o poder da ressurreição. Nós não podemos de maneira nenhuma, meu irmão, pregar um evangelho sem acreditar nesse dia. Geralmente na Páscoa nós proclamamos, nós encenamos, nós ministramos a palavra a respeito do Pessá, da passagem, do livramento do anjo da morte. Mas nós não podemos, meu irmão, de reconhecer principalmente a igreja que viveu e está na dispensação do Espírito Santo. A igreja precisa de proclamar a todos os pulmões que Jesus Cristo ressuscitou, que Ele vive. Sabe por quê, querido? Porque Ele é a garantia. Ele é a garantia de que a morte um dia será vencida por todos nós. Quando Paulo em 1 Coríntios, agora voltando para o nosso texto base, ele começa então a escrever aos Coríntios, porque havia uma corrente de pensamento que dizia que a ressurreição não existia, que pessoas mortas não poderiam voltar à vida, de que mortos nunca mais voltariam a viver. Paulo então pega a sua pena, a sua caneta, e ele começa a escrever dizendo: olha, se não há ressurreição, tem alguma coisa errada. Se os mortos não voltarão a viver, a nossa pregação é vã, o nosso evangelho não faz sentido. Se os mortos não ressuscitam, ele vai dizer, nós estamos dizendo que Deus é mentiroso, porque estamos dizendo que Ele ressuscitou a Cristo. Se mortos não ressuscitam, então é mentira que Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, estamos dizendo que Deus é mentiroso. E se Jesus não ressuscitou, então é vã a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Não temos porquê e nem no que acreditar, se não há vida após a morte, se não voltaremos a viver. O evangelho não necessita de ser pregado. Escute, nós não paramos para pensar nisso. Sabe por quê, gente?
Porque o crente ele tem uma visão equivocada a respeito de morte. Vai parecer meio estranho o que eu vou dizer para você essa manhã, mas eu preciso de dizer. O crente tem um relacionamento meio inapropriado com a morte. Quando nós olhamos para os pais da igreja, quando nós olhamos para a igreja primitiva, ela não encarava a morte como os cristãos de hoje encaram, como uma boa parte deles encara. Porque nós encaramos a morte como algo terrível, algo tenebroso, algo que nós queremos evitar de toda forma, como uma tragédia, como o fim de tudo, como um castigo, como uma punição. Ei, eu quero te dizer que a igreja não pode ver a morte dessa forma. A morte ela já foi vencida. A morte é um passaporte. A morte não pode tocar no cristão. A morte não vence. A morte não destrói. A morte não separa. A morte não pode ser aquilo que nós estamos imaginando. A morte nada mais é a passagem. A morte nada mais é o passaporte. A morte nada mais é o chamado para viver uma vida de eternidade com Deus. Você pode dizer assim para mim: pastor, eu sei de tudo isso, mas eu quero continuar vivendo. Talvez eu e você ainda não entendemos o que nos espera após a morte. Se eu e você temos isso no coração, achando que essa vida aqui ainda é melhor, é porque nós não entendemos ainda o que é o Evangelho, o que nos aguarda. Me perdoe te dizer isso. Ah, pastor, mas então eu tenho que procurar a morte? Claro que não. Nós temos que viver essa vida simplesmente por um propósito. Nós temos que viver essa vida com um único desejo e plano no coração. O que é? Proclamar a ressurreição de Jesus ao maior número de pessoas que pudermos. Se você é ainda aquele que diz assim: não, eu acredito em tudo isso, mas a vida aqui está boa. Não estou duvidando que a vida está boa, mas é porque ainda nós não entendemos, e nós ainda não almejamos, nós ainda não experimentamos as coisas do porvir, as coisas do mundo vindouro. Sabe, irmãos, nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, e eu quero te dizer que eu não quero banalizar a morte de maneira nenhuma. Eu só quero pregar o que a Bíblia diz, e eu quero que nós possamos viver aquilo que a Bíblia diz que temos que viver. Sabe, queridos, uma igreja que acredita que após a morte vai encontrar com a pessoa, com o alvo do seu grande amor. Uma igreja que acredita que após a morte ela vai estar com o seu Rei e Senhor, vivendo uma vida sem dor, uma vida sem sofrimento, uma vida onde não há injustiça, uma vida onde não há doença, uma vida onde não há mentira, não há engano, uma vida onde o prazer do Senhor, os lugares, as delícias, as coisas vão ser todas extraordinárias. Não pode temer a morte desse jeito. Não faz sentido uma igreja que prega, que crê numa vida que a única coisa que nos impede de chegar lá é a morte, ter tanto medo de morrer. Não bate, não fecha a conta. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós falamos aquilo que nós não cremos. Quando Paulo está aqui em 1 Coríntios falando, ele diz: olha, se a ressurreição não existe, então não há motivo de pregar. Por
Porque a única coisa que alimentava o coração daquele homem é que ele sabia que um dia a morte iria chegar, e que quando a morte chegasse, ele estaria vivo com o Senhor. Ele também saberia que um dia ele ressuscitaria com um corpo glorificado e viveria plenamente, extraordinariamente, gloriosamente com o seu Senhor. Não é à toa que ele diz lá: olha, eu não sei se é melhor viver ou se é melhor morrer. Ou talvez falte isso em nós, essa alegria, esse motivo real de viver. Porque ele diz que eu não sei se é melhor eu morrer, mas ele diz o porquê viver. O viver é para pregar o Evangelho, o viver é para proclamar Cristo, o viver é para ganhar pessoas. E o morrer é infinitamente melhor. O morrer é lucrativo, o morrer é algo maravilhoso, porque o morrer é estar com Ele. Eu fico pensando, queridos, naquela igreja que viveu a ressurreição de Cristo, aquela igreja que foi impactada pelo poder de Deus, onde famílias inteiras, Joyce, você já pensou alguém chegar e falar: Joyce, se você não negar esse Jesus, você, a Manu, o André, eu vou jogar ali para os leões comer. Sabe o que essas pessoas faziam, Lisa? Pode jogar. Não, mas você não precisa de ser jogado. É só você adorar César. Não, pode jogar. E engraçado, meu irmão, que Deus não tampou a boca dos leões. O engraçado é que Deus não mandou o anjo para ferir os soldados que jogavam as famílias. O engraçado, meu irmão, é que os leões ferozes foram liberados, e eles estraçalharam as carnes. Era podido ouvir os ossos sendo esmagados, o sangue correndo. Não, você não entende isso. Porque hoje, ao primeiro instante de sofrimento, nós já colocamos em xeque se vale a pena continuar servindo ao Senhor. Não, hoje, à sombra de uma morte social, nós estamos negando o Senhor. Hoje, se nós formos ser cancelados nas redes sociais por um posicionamento ao reino, eu já penso se vale a pena ou não me expor. Sabe, queridos, nos falta convicção de vida. Mas eu tenho entendido que uma convicção de vida, César, só é possível quando se há uma convicção de morte. Só é possível ter uma convicção para se viver. Só é possível ter um motivo para viver quando você tem um motivo para morrer, Fran. Porque viver por viver, sem expectativa do que vai ser a morte, é uma vida vazia e uma vida sem impacto. Paulo vai falar disso no versículo 19. Porque se a nossa esperança de vida se limita apenas a esta vida, então a nossa vida é ruim demais. Porque ele diz assim: porque a nossa esperança e expectativa de vida tem que estar naquilo que a morte aguarda. Sabe, queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo um Paulo que, como se abrindo um telão, ele começa a olhar e dizer assim: olha, vocês não estão entendendo, vocês não estão compreendendo o que eu estou dizendo. Ei, a morte já foi vencida. Ei, a morte não tem mais poder. Ei, não é possível pregar um evangelho de vida sem crer que a morte já foi vencida. Ele diz: o meu Jesus ressuscitou, Ele foi a primícia, Ele foi o primeiro. Ele já venceu. Por isso creiam, a vida após a morte, nós venceremos a morte.
Por isso não adianta pregar um evangelho só para essa vida. Porque o evangelho só para essa vida, meu irmão, não dá respostas a tudo que essa vida pede. Por quê, pastor? Porque essa vida tem coisas que nós não vamos ter respostas. O porquê do sofrimento, o porquê que o bom morre e o ruim continua vivo, o porquê que a chuva cai no terreno daquele que está preparando para fazer as piores males para a humanidade, e cai também naquele que está querendo fazer o bem, uma benção comum. Não, nós não vamos compreender, sabe por quê? Porque a nossa visão é limitada, porque a gente só consegue enxergar aonde o nosso umbigo chega, nós só conseguimos enxergar aonde nossos planos terrenos vêm. Não, você não entende, querido. Eu quero te dizer uma coisa: há uma história, há um futuro em que a igreja vai viver, e esse futuro é glorioso. Chegará um dia que o Rei eterno, aquele que tem um cetro de equidade, Ele vai julgar todos sobre o seu crivo de justiça, de verdade, de bondade, de longanimidade. E todos aqueles que têm causado mal à humanidade vão ter que responder àqueles que têm os olhos de fogo. E vai ter um dia em que o Senhor vai dar vida a todos aqueles que morreram nele. Sabe, queridos, quando Paulo começa a falar a respeito de ressurreição, ele diz assim: olha, é tão fato que Jesus ressuscitou que ele apareceu a alguns. E ele fala, apareceu a Pedro, apareceu a Tiago. Paulo não fazia parte daquele grupo. Paulo, quando está escrevendo isso, já fazia mais de 30 anos. Ele diz assim: olha, Tiago viu ele, Pedro viu ele, alguns dos apóstolos, ou todos os apóstolos viram ele. Olha, depois ele apareceu para 500 pessoas, quando ele sobe, lá em Lucas. E depois Paulo fala: e ele apareceu a mim. Quando Paulo pregava sobre Jesus, ele não pregava sobre um Jesus morto. Sabe qual é o problema da igreja? Muitas vezes nós estamos pregando uma história, muitas vezes nós estamos pregando, meu irmão, dogmas, muitas vezes nós estamos pregando crenças. Ei, nós não pregamos crenças, nós não pregamos dogma, nós não pregamos sobre histórias, nós pregamos a um Jesus vivo. Ele ressuscitou, Ele reina, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele é vivo, Ele está vivo. Ele é vivo. Falta convicção em mim e em você. Nós não contamos histórias do passado, porque o Evangelho fala a respeito de homens do passado, fala do presente que somos a igreja hoje, e fala do futuro, daquilo que a igreja vai viver. Sabe, irmãos, eu quero te mostrar algumas coisas aqui em Romanos capítulo 4, por favor, vai lá comigo. Romanos capítulo 4, versículo 25, diz o seguinte: Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados, e ressuscitado para a nossa completa justificação. Você tem que entender, meu irmão, quando Paulo diz assim: se ele não ressuscitou, a nossa pregação é em vão. Sabe por quê? Porque o que matou Jesus foi o pecado. Lembra que então alguém pecou, e porque alguém pecou, a morte entrou. Então o processo, o resultado daquilo que Deus tinha dito,
que o pecado traria a morte, então ela estava em pleno funcionamento. O pecado mata, o pecado mata, o pecado mata, o pecado mata e o pecado mata, e ele ia continuar matando, todo o homem ia vir, e ele ia nascer debaixo do pecado, e a condenação do pecado é a morte, a condenação do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte, a paga do pecado é a morte. Mas um dia um homem vem, um dia Jesus vem, e ele então toma o pecado de todo mundo. E como a morte a paga do pecado é a morte, quando Jesus pega o pecado de todos, ele também recebe a paga. E qual é a paga? É a morte. Porque o ciclo da morte continuava. O pagamento do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte, o pagamento do pecado é a morte. Mas quando um homem que não pecou morre por aqueles que pecaram, então Jesus vem e quebra o ciclo. Pá. Alguém morreu sem ter pecado. Ele quebra esse ciclo. Só que tinha um problema, Isabela. Qual que é? Ele recebeu o pagamento, que é o pecado. Ele deu a vida. O pecado recebeu o pagamento. Você tem que entender comigo. O pecado recebeu o pagamento. E o pagamento era a vida. Você peca, você perde a vida. Você peca, você perde a vida. Agora então, alguém que não pecou perdeu a vida. A vida teve que ser dada. Aí o plano do arquiteto do universo se estabelece. O Espírito de vida vem e pega aquele que recebeu todo o pecado e ressuscita, lhe dá a vida de volta. Então aquele que agora tinha pagado pela morte tem a vida de volta. Não devo mais nada, já fiz o pagamento. Morte, se já recebeu o teu pagamento. E porque eu não tinha pecado, eu recebi vida. E agora então, a mensagem é: todos os que creem nisso, Caio, nesse ato de amor, receberão agora o selo da vida. E um dia ressuscitarão como Jesus ressuscitou. Sabe qual que é o problema? O problema é que a gente não entende o que foi realizado. A Bíblia diz lá em Levítico 23, 10 ao 20, eu não vou ler. Mas quando Paulo estava falando assim que Jesus é a primícia dos que dormem, ele estava fazendo uma alusão, ele estava fazendo um apontamento para esse texto de Levítico. E qual que era o texto de Levítico? Quando havia a festa das primícias, Pavão, a Bíblia diz que o sacerdote pegava 2 feixes de trigo assim, e ele chegava no altar, e ele fazia assim. Ele estava consagrando com aqueles 2 feixes de trigo toda a colheita que haveria de vir. Quando levaram a primícia, então, aquele feixe de trigo, ele diz assim: olha, eu recebo o feixe de trigo, e agora eu estou dizendo que a colheita toda é consagrada. Quando Jesus no domingo, e olha que interessante isso, Joyce, aquele domingo, Fran, nada mais era do que o domingo da primícia. Aquele domingo iniciava a festa das primícias. Quando então Cristo ressuscita no dia das primícias, Ele está dizendo para Deus: eu sou a primícia de toda a colheita. Sabe o que Ele está dizendo, César? Eu ressuscitei, mas vai haver um dia que uma grande colheita, homens e mulheres de toda a raça
Você entende isso? Sabe por que eu tenho que crer na ressurreição? Porque Jesus ressuscitou primeiro. Ele foi o primeiro. E nós faremos parte dessa multidão de homens e mulheres que ressuscitarão. Quero te dar uma notícia. Você vai morrer. Vira para o irmão que está do seu lado na sua casa e você que fala, você vai morrer. E não adianta falar misericórdia, cruz credo, está amarrado. Não adianta. Não vai ter jeito. Na verdade eu quero te dar uma notícia. Você já está morrendo. Pode falar para ele, você já está morrendo. O seu primeiro dia de nascimento é o primeiro dia da sua morte. Quando você... Antigamente os estudiosos diziam que depois de um tempo as células começavam a morrer. Agora um novo estudo diz que já no primeiro dia algumas células já começam a morrer. Então o primeiro dia da sua vida é o primeiro dia da sua morte. Sabe por quê, querido? Porque essa vida é passageira. Que pastor? É passageira. Dia 4 de abril de 2021 nós nunca mais vamos viver. Ele nunca mais vai voltar. Sabe, queridos, do qual eu e você precisamos de entender. Billy Graham disse assim, que a morte nada pode fazer para um filho de Deus, a não ser se aproximar do seu amado. Por que a gente tem medo de morte assim? Por quê? Por que a gente fala cruz credo? Por que é tão penoso falar em morrer? Ah, pastor, o senhor está depressivo, mas está louco, está amarrado? Claro que não. Pastor, mas se o senhor partir hoje, aleluia, maranata, coitado de quem ficou. Não vou falar que eu vou orar lá por vocês, porque senão faria que é santo intercedendo para cá, não pode. Mas o que eu ia falar é assim, ó, como é que é aquela história? Vocês que lute. Se eu morresse hoje, no caminho para o céu, eu ia virar e falar, Caio, você que lute. Vocês que lute. Mas eu não posso falar ainda, então aqui nós precisamos de lutar. Combater o bom combate. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que falta em nós? A realidade do céu. Sabe o que falta em nós? A realidade e a convicção dessa que Paulo tinha, que ele dizia assim, gente. Tanto que quando Paulo fala que morreram, ele não fala que morreu, ele fala que adormeceu. Aqueles que dormem, aqueles que adormeceram no Senhor. Eu sei que quando eu falo de morte, os que não casaram ainda ficam, não, deixa eu casar primeiro. Mas vocês não sabem do livramento que eu estou falando a respeito da vida de vocês. Os casados que o digam. Né, Joyce? Lembra quando você falava? Que dê tempo de casar, tio. Hoje você fala, maranata, vem Jesus. Mas não adianta, os que não estão querem entrar, e os que estão vão ficar. Vão ficar firme. No nome de Jesus, né, Fernando? No nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Eu quero que você leia um texto comigo. Eu não vou me delongar muito hoje, não. Algo que aquece meu coração demais. Quando Paulo diz lá em 1 Coríntios que no último dia nós ressuscitaremos e nós seremos transformados. Eu quero ler algo para você. Vai em 1 Tessalonicenses. E esses dias uma irmã da igreja perguntou para mim, pastor, o senhor já pregou a respeito da volta de Jesus? Eu vou pregar sobre a volta de Jesus nos próximos domingos. Não sei qual, mas eu vou pregar. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Deixa eu te mostrar a partir do 13. Olha o que diz lá.
desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem, aos que já morreram, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem esperança. Olha o que ele está dizendo. Eu não quero que vocês sejam ignorantes aos respeito daqueles que já dormiram no Senhor. Eu não quero que vocês fiquem tristes, sem esperança. Não. Nós não podemos ficar tristes com os que já partiram no Senhor, não. Por quê? Porque eles aguardam uma extraordinária esperança. Meu irmão, falta em nós esperar isso. E olha o que ele vai continuar dizendo. Porquanto se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso, amém? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, amém? E ele diz assim, olha, se cremos nisso, da mesma maneira, devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que neles faleceram. Uau! Afirmamos a todos vós pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos aos que dormem nele. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia. Logo em seguida nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com essas palavras. Olha aqui que Paulo diz, eu quero dar uma mensagem para os que morreram. Ele está dizendo, os que morreram, vocês estão bem, porque quando ressoar a trombeta, vocês vão ouvir ela primeiro, e vocês terão os corpos glorificados. A gente não tem ideia disso. Eu vou mostrar para você o que é isso. Volta para 1 Coríntios, por favor. Já volta aqui. Olha o que diz. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Está dentro do contexto de ressurreição. Olha aqui que coisa linda. Versículo 50. Contudo, irmãos, Paulo falando, eu vos afirmo que carne e sangue não podem dar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu vos declaro um mistério. Uau, mistério. Nem todos adormeceremos. Ele está falando de morrer, mas certamente todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é impreterível que este corpo que perece se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Ei! Olha aqui o que me aguarda, o que te aguarda. Ele está dizendo, eu quero falar uma coisa para vocês, vai ter um dia. E ele vai falando qual que é o mistério. Sabe qual que é o mistério? Ele está dizendo, o que nós vamos herdar, para onde nós vamos, sangue e carne não herda. E ele diz assim, sangue e carne não herda. O que ele está dizendo, e o que é perecível não pode viver nesse lugar. Então ele está dizendo, o que vai acontecer quando aquilo que é imortal se revestir da imortabilidade, e aquilo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. O que ele está dizendo? Aquilo que se estraga. E o que é que estraga? O corpo. Ele está dizendo que vai ter um dia que esse corpo que estraga, que é incorruptível, vai ser transformado por um corpo que não corrompe, por algo que não morre, por algo que é vida na sua essência. E ele diz, e esse corpo todos terão, até os que já morreram.
Só para a gente ter uma ideia, meu irmão, quando todos morrem, se tornam ossos. Sabe aqueles filmes de zumbi, de soca caveira, cabeleira, que é coisa horrível? Então é aquilo, nós somos aquilo. Você riu, Bruno, mas você é aquilo. Não, você será aquilo, você será. Vamos conjugar no tempo certo. Você agora é um menino muito bonito. Recebe aí, Bruno. E eu profetizo uma namorada na sua vida, aleluia. Mas vai ter um dia que você vai ser uma caveira feia, Fran. É duro lidar com isso, Fran, mas é verdade. Só vai ficar a dentadura, Francinho. Mas eu fico pensando como vai ser isso, Lisa. Como que o som de uma trombeta vai se liberar do poder de Deus toda a esfera de toda a terra. Os cemitérios serão visitados, César. Eu fico imaginando o impacto disso, Lisa. Para mim vai ser igual o impacto quando Adão pecou e todo o universo caiu. Quando Adão peca, meu irmão, a morte entra. Para mim, eu acredito que houve um impacto cósmico tão grande que a terra sentiu, os animais sentiram, as flores sentiram, as águas sentiram, a atmosfera sentiu. Mas eu acredito que o ressoar da trombeta vai ser um impacto de vida tão grande, tão poderoso, que tudo vai ter vida. Meu querido, aquilo que é incorruptível se revestirá da vida. É algo extraordinário, querido. Eu fico pensando, Rodolfo, sabe, meu irmão, aqui nesse cemitério aqui está enterrado meu pai e minha mãe. Lá em Monte Verde está enterrado o meu sobrinho Gustavo. E eu não sei também se eu não vou ser enterrado aqui. Mas sabe qual é a esperança que eu tenho que ter no coração, Lisa? Que se eu for, Pavão, quando essa trombeta soar, Deus vai me dar o prazer de ver meu pai e minha mãe subindo junto. Olhar e dizer: filho, mãe, pai, Gustavo, fulano, Beltrano, e olha que as nuvens abrir, ele vai estar lá. Amados meus, eu esperava por isso, eu esperava por isso. Que festa será? Nós vamos dar de cara com o Filho de Deus e com a milícia celestial. Miguel, Gabriel e todos os El que tem lá no céu. Deve ter um anjo mineiro, Toniel. E aí nós vamos fazer parte daquele grande exército que vai voltar com ele em glória. Você quer saber como é que ele vai vir? Abra sua Bíblia em Apocalipse e eu vou encerrar, porque eu tinha muito de texto, mas não vou falar. Quero falar para você com quem que a gente vai se encontrar. Porque que a esperança da glória tem que ser a morte em Cristo. Apocalipse capítulo 19. Maranata, Senhor. Apocalipse 19, verso 11. Lembra do que eu falei, que todos nós vamos encontrar com Ele em glória? Lá, certo, Caio? Aí os que estão aqui vão ver isso. Então olhei, e eis que vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é responsável por julgar e guerrear com justiça. Seus olhos são como chamas vivas de fogo. Em sua cabeça há muitas coroas e um nome escrito que somente ele conhece.
estava vestido com um manto salpicado de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Aqui, ó, os exércitos dos céus o seguiam. E como que esses exércitos dos céus estavam vestidos? De linho fino. Nós estamos aqui de linho fino, alvo e puro, montados em cavalos brancos. Uma espada afiada saía-lhe da sua boca para ferir com ela as nações. Ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa no lagar do vinho da justa ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e sobre a coxa traz escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, queridos, vai ter um dia, e eu aguardo ansiosamente esse dia, porque a gente começa a viver tantas coisas aqui na terra, e você começa a dizer: Senhor, não há justiça. A gente vê pessoas malignas fazendo coisas que você diz: Jesus, será que o Senhor não está vendo? Nós ficamos pensando assim: Senhor, somos tão pequenos diante de pessoas tão poderosas. Eu quero dizer, meu irmão, que tem um dia em que a justiça e a verdade triunfará. É por isso que eu e você não podemos temer a morte, porque a morte faz parte do processo da glorificação. Não há trono sem cruz, não há vida sem morte. Talvez nós sejamos a geração que Paulo orava para ser. Nós, os vivos, não passaremos pela morte. Seria algo maravilhoso. Mas se a morte chegar, queridos, o fundamento que baseia a nossa fé e a nossa proclamação e a nossa mensagem é que, como Ele ressuscitou para a vida, nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, e eu encerro mesmo agora. Versículo 54 diz assim: no momento em que este corpo perecível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal for revestido da imortalidade, então terá se cumprida a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. E aí, meu irmão, o grito de Paulo, que será o grito da igreja? Versículo 55: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida. E Paulo vai explicar que o ferrão da morte, como se fosse o ferrão de um escorpião, de um marimbondo, é o pecado. Mas quando Cristo morre por nós, e Ele vence o pecado, Fran, Ele corta o rabo do escorpião, Ele tira o ferrão do marimbondo,
O pecado agora ele pica, mas sem veneno. O escorpião pica agora, mas não libera mais veneno para a morte, porque a morte foi vencida em Cristo Jesus. É por isso que nós podemos até pecar, mas não morreremos mais. Onde está o teu aguilhão, a morte? Sabe o que Jesus está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo? Onde que está a tua força agora, morte? Você pode até tirar a primeira vida, mas a segunda já me é garantida. Você não tem força mais, morte. Mas vai ter um dia que nem essa morte terrena ela vai continuar, porque será um pleno, uma plenitude de vida, e o Senhor da vida vai ser glorificado através de mim e de você. Você crê nisso? Vamos adorar o Senhor e nos preparar para ceiar. No alto monte ele crucificado foi, o amor que se doou, que conheceu a dor. O tesouro do céu, vergonha se tornou. A terra então parou, e o céu então chorou. Sua morte e vida deu Jesus, Filho de Deus. Sua coragem me salvou. Jesus, o vencedor. Aleluia. Sabe, queridos, eu assisti esses dias o documentário do Billy Graham, tá na Amazon. Se você tiver a oportunidade de assinar, vale a pena. Billy Graham disse assim um dia: o dia que vocês estiverem velando o meu corpo e alguém dizer para vocês, Billy Graham morreu, repreendam, porque Billy Graham vai estar mais vivo do que nunca. Essa é a verdade do Evangelho. Aqueles que morrem em Cristo estão mais vivos do que nunca. Amém, queridos? Eu quero ceiar. Cadê a Kelly? Kelly, traz aqui pra gente. Ah, tá aqui já, perdão, Kelly. Então vamos fazer o seguinte, Bruno, você vai segurando enquanto eu sirvo o pessoal aqui. Cadê o pão? Ah, por favor, diaconisa, me ajuda. Pega o pão. Não, pega o outro. Isso é pão mesmo? É. Vamos, vem aqui, Fran. Vocês duas são as diaconisas de hoje, tá bom? Então vamos consagrar o pão. Você que está aí, meu irmão, vamos consagrar para você comer junto. E se você estiver assistindo esse culto agora à noite, se prepare então, né? Vamos
cear. Pai, nós consagramos o pão que simboliza teu corpo, que simboliza o corpo que morreu e que ressuscitou e representa a vida para nós, e o teu sangue que foi derramado, que representa o perdão, e por isso nós cremos na ressurreição, no nome de Jesus. Você pode pegar um pedaço do pão e já pode ir ceando. Crucificado foi o amor que se doou, que conheceu a dor. O tesouro do céu, vergonha se tornou. A terra então parou e o céu então chorou. Sua morte vida deu, Jesus, Filho de Deus. Sua coragem me salvou, Jesus, o vencedor. Sua morte vida deu, Jesus, Filho de Deus. Sua coragem me salvou, Jesus, o vencedor. Servir a congregação. Jesus, o vencedor. Jesus, o vencedor. Vamos adorar com essa canção, povão? Meu irmão, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estiveram conosco essas 2 horas, né, de culto. Quero desde já estender. Nosso culto vai ser repetido. Vamos estar repetindo essa reunião agora à noite. Que você compartilhe com outras pessoas e que você tenha um domingo de Páscoa. Escute, não ensina uma geração que coelho de Páscoa, não use nem essa expressão. É uma profanação ao sagrado, do verdadeiro sentido do que é Páscoa.
A Páscoa, ela não foi bonitinha, com um coelhinho que bota ovo. Porque coelho nem ovo bota, é uma mentira tão grande que coelho nem ovo bota. A Páscoa, a primeira Páscoa, foi um dia de terror, de morte. Primeira morte do Cordeiro. Sangue precisou de ser colocado nos umbrais, para dizer que ali o verdadeiro Deus estava sendo adorado. A Páscoa, ela foi celebrada com sangue e morte. Ela foi instituída com sangue e morte, para depois na cruz do Calvário, quando o sacrifício real com sangue e morte fosse derramado, depois dele nós pudéssemos celebrar a vida. Diante dos símbolos que retratam sangue e morte, que trouxe vida. Não é chocolate. Dê chocolate para os seus filhos outros dias. Você pode me chamar de quadrado, você pode me chamar de qualquer coisa, mas eu não vou deixar o comércio profanar aquilo que foi tão sagrado para o meu Deus. Ovo de chocolate não pode ser vinculado à Páscoa, ao Pessá verdadeiro. Fica todo mundo pensando em chocolate, quando o que tem que ser pensado é que Cristo morreu e ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. Que Deus te abençoe. Faz assim com as mãos, eu quero te abençoar e depois nós vamos adorar com essa canção maravilhosa. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos nessa manhã, pela ressurreição, pelo amor de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a bênção seja com você e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Foi o amor dele, foi o amor que ele teve em nós que o fez ficar na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Prova de amor, o Cordeiro nos mostrou, o Cordeiro nos mostrou. Não merecíamos tamanho amor, precioso amor. Mas o Cordeiro habitava um leão, que seria a salvação. Mas no Cordeiro habitava um leão, que seria a salvação. Cristo, sacrifício vivo, prova de amor e paixão, prova de amor e paixão. Cristo, sacrifício vivo, prova de amor e paixão, prova de amor e paixão. Não foram os pregos, não foi a cruz, foi o amor que crucificou Jesus. Não foram os pregos, não foi a cruz, foi o amor que crucificou Jesus.
de amor e paixão, prova de amor e paixão. Cristo, sacrifício vivo, prova de amor e paixão, prova de amor e paixão.